Bom dia! Bom dia! Olha lá, pegou de surpresa. Bom dia, gente, graça e paz. Amém? Firmes? Firmes e forte? Isso aí. Bora estudar, né? Vamos orar para a gente começar. Vamos trazer as pessoas para aprender mais um pouquinho dele. Para a gente ser abençoado aqui também. Amém? Amém? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Jesus, por mais uma manhã. Obrigado especialmente por hoje, que é uma manhã de Páscoa, Pai. Que a gente possa ter um momento de aprendizado muito gostoso na Tua presença. Também depois o culto. Que cada pessoa que está aqui, que está vindo, que está conectada com a gente, que está ouvindo agora ou que ouvirá depois, Pai, possa ser abençoada pelo Teu Espírito Santo nesta manhã, Pai. E no momento que elas ouvirem, Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos guiando cada palavra, cada conceito, cada explicação, para que possa vir do Senhor, Pai amado. Nos abençoa, nos usa e nos guarda. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, a gente aprendeu sobre Deus, né? E agora nós vamos aprender sobre Jesus Cristo, que também é Deus, né? Mas é a revelação humana, né? Do nosso Deus Trino. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 4:6. O autor ele abre com esse texto. E é uma elucidação muito legal do que é Jesus, né? 2 Coríntios 4:6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração. Continua? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então é Deus se revelando através de Jesus Cristo. Mais para frente eu vou fazer um paralelo com isso que me veio ontem, achei muito bonito. Daqui a pouco. Aguenta a ansiedade. Jesus Cristo, Ele é a chave para que a gente possa entender Deus na Bíblia e na história. Tá? Então, tudo que Deus revela para a gente é através de Jesus Cristo. É como se fosse impossível entender Deus se a gente não entender Jesus. Por isso que ele diz, né? Quem conhece a mim, conhece a Jesus, conhece ao Pai, porque nós somos um, né? E aquele que não vem de Deus através de Jesus, não consegue, porque Jesus é a revelação de Deus para a gente, tá? Então, no Antigo Testamento, se a gente pegar, olhando para a Bíblia, o Antigo Testamento, ele todo aponta para Jesus Cristo. Então, naquele dia, né? Da mulher nascerá o Messias, virá o Redentor, virá o Salvador. Nos Evangelhos a gente consegue estudar sobre a encarnação de Jesus, né? Quando ele deixa de ser o verbo e se torna carne. No livro de Atos a gente consegue ver o seu legado, né? A sua história permanecendo no povo de Deus. Nas cartas a gente consegue entender a pessoa de Jesus Cristo. E no Apocalipse a gente vê a vitória e glória final de Jesus, né? Quando a gente vai reinar junto com Ele. Amém? Vamos para os nomes de Cristo. A Bíblia aponta aproximadamente, não mais do que isso, né? Uns 80 nomes para Jesus Cristo. E quando a gente fala de nomes, a gente está falando do quê? De explicações da pessoa de Cristo, tá? O nome ele serve para isso, né? Quando a gente dá nome para uma pessoa, para o nosso filho, a gente está dizendo sobre o significado que a gente acredita que aquele filho tenha para a gente ou para a humanidade. Né? E cada um dos nomes que Jesus recebeu durante toda a Bíblia estão apontando para essas qualidades, né? Para essas classificações de Deus. Aí a gente vai lá para o documento agora. Agora que ele subiu lá, vamos para o documento, tá, Ângelo? Foi na hora que trocou a página. Daqui a pouco eu travo. Então a gente pode dividir os nomes de Jesus em nomes gerais e nomes específicos, tá? Eu vou me ater bastante hoje aos nomes gerais,
porque tem coisas muito legais nesses nomes gerais, depois a gente aprofunda nos nomes específicos também, tá? A gente pegando na página 54 lá do livro dos Fundamentos da Nossa Fé, tem uma pequena lista, né, de alguns desses nomes aí. O primeiro deles que me chamou bastante atenção é o descendência da mulher, né? Ou semente da mulher. Esse nome ele foi atribuído lá em Gênesis 3:15. Eu vou ler aqui o que está escrito no documento para a gente poder seguir a mesma linha de raciocínio, tá? O título descendência da mulher, ou também semente da mulher, é um dos nomes gerais atribuídos a Jesus Cristo nas fontes que a gente trabalhou, né? Fundamentado no texto bíblico de Gênesis 3:15. Esse texto é a primeira promessa messiânica que existiu de que alguém viria e resolveria o problema que Adão trouxe. Né? Então, assim que Deus soube, né? Eu falando isso. Se eu der uns atos falhos aí, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, né? Assim que Deus percebeu que Adão tinha pecado, Ele mesmo já providenciou a redenção para que a gente não sofresse da morte eterna. Porque o pecado é isso, né? A consequência do pecado é a morte. Tudo aquilo demais que acontece por conta do pecado são extras, né? Por quê? Porque quando a gente está morrendo, o corpo da gente não começa a falhar. Quando a gente peca, o espírito da gente está desfalecendo, né? Então, nessa passagem de Gênesis 3:15, lá, esse título é considerado a promessa inicial da redenção na Bíblia. Ela surge logo após a queda do homem, quando Deus declara que haveria uma inimizade entre a serpente, que seria a representação do diabo, né, e a mulher, e entre a descendência de ambas. Então é a consequência do diabo, né, que foi lá e corrompeu o homem, mas Deus já teria provido alguém que redimiria e resolveria esse problema do pecado. Tá? Também tem essa ideia de vitória sobre o mal. O significado profético desse nome aponta para Jesus como aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, que representa o mal, ou Satanás, mesmo que seu calcanhar fosse ferido no processo. Então essa ideia do calcanhar ferido seria o quê? Ele ser moído na cruz, né? Então essa era a consequência, né? É pesado de pensar nisso, né? Pesado demais. Também vai desenvolver sobre isso. Tudo bem aí? Uma outra passagem que é legal também é a que fala de Siló. Está lá em Gênesis 49:10. Assim, o nome Siló possui uma importância tríplice, referindo-se a uma pessoa, a um lugar e a uma promessa. Primeiro, Siló como pessoa e promessa de Messias. A primeira menção ocorre em Gênesis 49:10, na bênção que Jacó dá a seu filho Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ou seja, nesse Siló, que é a representação de Jesus, os povos se ajuntarão, né? Eles se congregam, eles se aproximam. O significado, o termo é interpretado como aquele de quem é direito, ou seja, aquele que tem o direito de possuir esse povo. Ou o pacificador, né? Aquele que resolve a guerra e traz a paz para a gente. Derivado de, eu não sei falar, mas eu vou falar Shalom, que deve ser Shanlô, né? Porque que quer dizer estar à vontade. Alguns estudiosos sugerem que pode significar o Messias legítimo, o verdadeiro, ou o Messias da justiça, que justifica o seu povo. A relação com Jesus. As fontes conectam Siló diretamente a Jesus Cristo. Ele é visto como aquele que traz a paz e tranquilidade, sendo governante da linhagem de Judá que herdaria o seu reino, e relacionado também aos outros títulos como o enviado e o pacífico. Tudo bem? Como lugar. Antes de Jerusalém ser o centro religioso, Siló era a capital espiritual de Israel. Isso aqui é importante, ó. Ficava ao norte de Betel, no Monte Efraim. Após a conquista da terra por Josué, o tabernáculo e a arca da aliança foram estabelecidos em Siló. Ou seja, onde a presença de Deus estava, é em Siló. Certo? Guarde isso daí. Onde permaneceram por quase 3 séculos. Era o local onde as tribos se reuniam para festas e ofertas. Então, onde a presença de Deus está, no Siló, certo?
É onde nós, como povo, nos reunimos para sacrificar a Ele e ofertar a Ele. Como? Congregados. Então traz essa ideia do Messias nesse ponto central. Tá? Aí tem essa parte que é legal, declínio e lições teológicas. Ó. A cidade e o santuário de Siló acabaram sendo destruídos, né? Devido à perversidade dos filhos de Eli e ao esfriamento do coração do povo de Deus, os templos físicos... Cadê? Deus permitiu que a arca fosse capturada pelos filisteus e abandonou sua habitação em Siló. Para os cristãos, Siló serve como um aviso contra colocar a fé em edifícios ou templos físicos em vez de em Deus. O verdadeiro Siló, que é Cristo, o templo que nunca pode ser destruído, que oferece o descanso definitivo para a gente. Entenderam essa parte? Então, quando o Siló cai, né, traz essa ideia de que a gente não tem que se prender no salão, né? A gente não tem que se prender no físico, a gente tem que prestar atenção em Deus. Por quê? Porque o templo de Siló caiu por causa da rebeldia do povo, que deixou de cultuar quem? A Deus. Tudo bem? Bem? Renovo de Judá, esse aí está lá em Isaías 4:3. Dá uma designação messiânica mais profunda de Cristo, fundamentada principalmente em Isaías 4:2, tá? Vamos lá. A divindade de Cristo. Quando fala de renovo, a gente entende que é algo que brota novamente, né? E é legal porque faz essa alusão a Jeová, né? É o que brota novo, vindo de Deus. Tá? Isso é importante. Vamos ler aqui para vocês entenderem melhor. Natureza divina. Enquanto o fruto da terra refere-se à humanidade de Cristo, o renovo de Jeová refere-se à sua deidade, ou seja, à sua divindade, né? Mostrando sua natureza divina. E aí fala o que eu falei agora. Então tem a ver com essa ramificação do Jeová, que fala lá no Antigo Testamento. Tudo bem? Depois eu mando para vocês esse documento, tá? Que tem bastante coisinhas legais. Essa segunda parte que é mais importante, ó, significado profético e identidade messiânica. Ó. Em Jeremias 23:5 e 33:15, Deus confirma que levantaria a Davi um renovo justo, ou seja, brotaria da linhagem de Davi, certo? Que reinaria como rei, com sabedoria, justiça e retidão. O seu nome seria Yahvé de Sequenu, que é o Senhor e a nossa justiça. Tronco de Jessé. Embora use as palavras hebraicas distintas, né, que é Tsemá e Netzer, acredito que seja assim, um dia eu aprendo. Ambas as passagens referem-se a uma pessoa, o Messias, que brota das raízes de uma linhagem aparentemente cortada, que é a casa de Davi, que estava em decadência, para produzir um fruto e governar. Né? A história de Davi foi assim, né? Começou bem, depois, né? Foi para lá, para cá, né? Tudo mais. E essa ideia do renovo é isso, ó. Dessa linhagem que foi quebrada, vai nascer um que é um renovo de Jeová. É um renovo do próprio Deus. Tudo bem? Emanuel, e nesse aqui eu quero parar um pouquinho. Emanuel, traduzindo, quer dizer Deus conosco. Tá? O Deus no nosso meio. O Deus entre a gente. Tá? Deus ao lado, né? Quando a gente pega o Antigo Testamento, a gente tem uma ideia de Deus que cuida do seu povo, mas parece que é um Deus que está inalcançável para a gente, não parece? Às vezes. Porque ele fala assim, quando ele fala lá, como assim você pergunta quem eu sou, né? Eu sou o que sou. Eu existo. Eu sou, né? Sou Deus. Mas se a gente lê hoje, parece isso ainda, né? Que é longe, né? Parece que Deus é longe, né? Porque ele vem, aí guerreia com o povo e sai, né? Ele vem, faz uma coisa e sai. Ele vai, faz outra coisa e sai. Essa é a impressão que a gente tem, né? Quando a gente lê. E quando Deus prepara Jesus, que já existia desde dentro da fundação do mundo, para ser a revelação de Deus conosco, Ele está nos mostrando que Ele é o Deus que está do nosso lado.
Se a gente pegar o paralelo da pergunta de Deus, mas quem eu vou falar que está me enviando na frente do faraó? E ele responder, eu sou o que sou, você vai falar isso, não tem outro. E a gente pegar a figura de Jesus, que a gente tem 80 nomes diferentes, a gente consegue correlacionar o seguinte: Deus, quando se revela em Jesus, cada uma das qualidades, ou seja, cada um dos nomes que Jesus recebe, é a representação de quem é Deus. Então o nome de Deus que foi perdido, né? Um nome impronunciável, um nome que não era para ser dito a não ser em ocasiões muito especiais, que a gente até estudou com o Fabiano, né? Do Yahvé, né? YH, WH, né, Fê? É isso, né? Esse daí está revelado em quem? No renovo de Yahvé, no renovo de Jeová. Então, quando a gente fala do Deus conosco, a gente está falando disso. O Pai está revelado no Filho, que são a mesma pessoa, está andando com a gente. Está andando com a gente. E aí a gente consegue, então, destrinchar isso e ter o Emanuel, o maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, servo de Jeová, Rabi, que quer dizer mestre, Rabone, que quer dizer o meu mestre, o nosso mestre, aquele que virá, o juiz, salvador, Cordeiro de Deus, o segundo Adão, o Alfa e o Ômega, para dizer alguns desses nomes. Então, se a gente pegar esse livrinho aqui, né? Página 54, e estudar cada um desses nomes, quando a gente está estudando Jesus, a gente está entendendo sobre Deus, sobre o Pai. Entenderam? Leva a pensar também que no Éden, era o próprio Deus, não era? Que conversava com Adão, com Eva ali de cara a cara. Não foi cortado isso? Ele não disse que eu enviarei alguém na semente dela, mesmo ela tendo pisado na bola, que renovaria tudo isso? Quando Jesus chega, ele faz isso. Então agora, ó, vocês novamente têm acesso a mim, acesso ao Pai. Bonito, né? É bonito, né? E o mais legal disso é que os nomes de Jesus são os nomes que a gente entende. São os nomes que a gente consegue compreender. Né? Se o nome de Deus foi ali esquecido, eu vou colocar assim para ficar mais fácil de entender, durante os anos, né? Quando Jesus vem, ele diz assim, ó, meu nome é esse. É o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte. Todo o resumo do meu nome está nesses montes de nomes que vocês têm aqui. O próprio nome de Jesus, que é o que a gente vai falar agora. Tudo bem dessa parte dos nomes gerais? Tá? Vale a pena estudar muito isso aqui, tá? Vale muito a pena. No final eu também vou falar umas coisas a mais aí. Nomes específicos de Jesus. Esse aqui também eu achei legal. Jesus foi o nome que foi instruído pelo anjo, certo? Para que Maria colocasse no filho dela, certo? Ele se chamará Jesus. Mas Jesus era um nome comum. Não, tipo André, assim. É o André, que André? É o André lá, o careca lá, né? Era um nome simples, um nome comum. E esse nome Jesus, ele quer dizer Jeová é a salvação. Certo? Ó, de novo, ó, Jeová é a salvação. Tá vendo? Tudo apontando para lá. Por que Jeová? Porque é o nome que as pessoas tinham a associação. Yahvé, né? Yahvé é Jeová, certo? Tudo bem aí? Ele é o equivalente grego a Josué ou Yeshua. Tanto que tem umas passagens que fazem esse paralelo, né? Com isso, tá? Jesus é um nome pessoal e humano dado ao nosso Senhor e significa que Deus veio ao homem em forma humana para salvá-lo. Por isso não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possam ser salvos. Ou seja, nesse nome que é simples, que Deus escolheu, nome que todo mundo conhecia, foi dada autoridade para que a salvação chegasse a todo o ser humano. Como era um nome simples, Jesus, hoje em dia, os nomes da gente também querem dizer isso, né? A gente tem um nome e tem um sobrenome, não tem? Os sobrenomes, eles são usados para a gente designar a família que a gente percebe, certo?
pertence, quer dizer, né? A família que a gente pertence. Então, se tem lá o Tiago de Oliveira, é porque ele é da família Oliveira, que é a família que cuidava das olivas, certo? O Parreira cuidava das uvas, e assim por diante. Então, todo sobrenome nosso tem um significado que tem a ver com o que a família fazia, né? Jesus, ele ficou conhecido como Jesus de Nazaré, né? Até tem a passagem, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É legal isso aí. Tá vendo? Vai fazendo uns paralelos, é legal, né? Tudo bem? Mas um sobrenome que foi colocado em Jesus, que dá muito significado para Jeová é a salvação, é o Cristo, que quer dizer ungido. Então, Jeová é a salvação através do seu ungido, do seu escolhido. E também quer dizer Messias, né? Tem essa mesma conotação aí. Tudo bem até aí? Vou ler aqui o livro de novo. Ó. A hoste angelical o louvava usando esse nome no nascimento, né? Lucas 2:11. Ele o tomou no início do seu ministério. O apóstolo Pedro mais tarde declarou que Deus ungia Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Pedro declarou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim, o título Cristo se tornou um sinônimo de divindade, de representação, então, de Deus como Deus. Tá? Isso que é legal também. Ó. Jesus nunca usou este título para se referir a si mesmo. Mas ele deu aprovação e permitiu que usassem com referência a ele. Deixa eu pegar a referência aqui. Aqui. É Mateus 26. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse mesmo. É Mateus 26, 59. Por favor. Mateus 26, 59. Isso, 26, 59. Acharam? Achou? Oi? Tá. Vou ler, tá? Ora, eu vou ler na Almeida, tá? Ora, os principais sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhes: não responde coisa alguma aos que depõem contra ti? Jesus, porém, ficava em silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhes disse: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, ele responde ao sumo sacerdote com uma afirmação: você disse que eu sou o Cristo, então você entendeu, então você sabe que isso é verdade, então você sabe que eu sou o ungido que veio de Jeová, sou eu que vou fazer o renovo, sou eu que vou fazer a religação sua com Deus. Amém? Beleza até aí? Amém? Vamos para um outro nome de Deus que eu gostei muito. Logos. Isso é fantástico. Isso é fantástico. O termo logos, do grego logos, derivado de lego, eu acredito, quer dizer, eu digo, possui uma rica complexidade de significados que abrange a filosofia, a retórica e a religião. De forma geral, pode ser traduzido como a palavra razão, discurso, pensamento ou fundamento. Vou falar de novo essa parte. Pode ser traduzido como palavra, razão, discurso, pensamento ou fundamento. Logos, então, é uma palavra que era usada na filosofia, para exemplificar toda essa ideia de que é o texto, né? É a ideia, é onde se forma, onde se cria.
A origem da filosofia, ó. Heráclito de Éfeso foi o primeiro a dar atenção especial ao termo logos, definido como um princípio universal de ordem e conhecimento que rege o cosmos. Guarda essa ideia que é importante, tá? Essa ideia é filosófica, um pensamento de um homem, tá? Princípio universal de ordem e conhecimento que rege tudo. O cosmos é tudo. Então, uma ideia que rege todas as coisas. No estoicismo, logos era a razão divina que ordena o universo. Essa mesma ideia que rege tudo, dá ordem, coordena, diz aqui é você, aqui é você, aqui é você. Funcionando como um fogo criador que permeia toda a matéria e determina o destino do homem, o destino humano. Tudo bem? Filon de Alexandria disse, ele fundiu a filosofia grega com a teologia mosaica, interpretando o logos como a razão divina suprema, ou o pensamento divino supremo. E um agente mediador, ponte entre Deus e o mundo sensível. No cristianismo, o Logos é o título que identifica Jesus como aquele que revela a mente e a vontade de Deus aos homens. Tudo bem? Tudo bem? Se tiver complicado, levanta a mão, tá? Bom? Todas as coisas foram criadas por meio dele, situando-o como o princípio absoluto da criação. O Logos, em Jesus, é eterno, ou seja, o eterno que estava com Deus e era Deus, e se fez carne e habitou entre os homens na pessoa de Jesus de Nazaré. No Antigo Testamento é visto como equivalente grego do vocábulo menra, deve ser assim, e está intimamente ligado ao conceito de sabedoria de Deus descritas nos livros, nos livros de pensamentos. Então a ideia do Logos, ó, pensa comigo aqui, pensa com o tio, ó. Aquilo que rege tudo, que é o fogo que cria, que dá ordem, que coloca tudo no seu lugar, decide se esvaziar de si mesmo, porque não foi outra pessoa que esvaziou ele, foi ele mesmo que se esvaziou de si mesmo, para caber em um homem, para ser o Emanuel, que caminha junto conosco, que nos revela a sabedoria de Deus, porque Ele é o renovo de Jeová. Entende a complexidade da coisa? Imagina a gente colocar tudo em um pote, só para poder Deus ser explicado para a gente. É um negócio maluco, né? Não é um negócio maluco? É coisa que a gente não entende, não tem como entender isso, né? Porque tudo para a gente é finito, né? Tudo para a gente tem um começo, meio e fim. E aí ele declara que ele é o começo, meio e fim, porque ele é o alfa e o ômega. Entende? Se existisse alguma coisa que terminasse na cronologia de Deus, né, ou no kairos de Deus, que é o que seria o certo de se dizer, ele seria o começo e seria o fim. Se ele pudesse deixar de existir, ele seria o começo e seria o fim. E depois dele não teria mais nada. E aí esse kairos todo cabe na pessoa de Jesus Cristo, para que o nome esquecido seja revelado para a gente, nas qualidades de Jesus Cristo. Não é maluco isso? É muito maluco, né? E aí tem um outro nome que Jesus usa para a gente fechar a aula de hoje, que é o Filho do Homem, que aparentemente é o que ele mais gostava de usar, né? É o que ele usava direto, assim, né? Pelo Filho do Homem, Filho do Homem, Filho do Homem, Filho do Homem. Esse termo Filho do Homem, os estudiosos dizem o seguinte: o nome Filho do Homem é o preferido de Jesus para se referir a si mesmo, porque ele sugeria a sua identificação total com a humanidade, com o propósito de redimir a criatura humana. Tem a ver a identificação com a redenção. Ao usar esse nome, Jesus enfatiza que, embora fosse divino, ou seja, embora ele fosse Filho de Deus, esse Logos que a gente falou agora, certo?
Jesus enfatizava que, eu falei, ele se tornou plenamente homem para poder atuar como redentor da humanidade, aquele que guia, né? Aquele que é sacrificado no lugar da humanidade. A origem profética, o uso deste título por Jesus provavelmente deriva da profecia de Daniel 7,13. Nessa visão bíblica, após a queda de sucessivos impérios mundiais, surge um semelhante ao Filho do Homem para receber um reino eterno, que se diferenciava completamente dos impérios terrenos. A gente vai ler esse trecho aí, tá? Esse trecho. Revelação de sabedoria. Como Filho do Homem, Jesus é descrito como aquele que desceu dos céus de forma única e exclusiva para revelar aos homens a sabedoria celeste e a vontade de Deus. Como eu falei agora há pouco, para revelar o Logos. Uso exclusivo. É significativo notar que nos evangelhos esse título é encontrado quase que exclusivamente nos lábios do próprio Jesus. Enquanto outros o chamavam de mestre, Senhor, Jesus sempre optava por Filho do Homem para definir sua missão e sua relação com o reino de Deus. Vamos ler essa trecha de Daniel 7? Deixa eu abrir aqui. Eu não salvei Daniel 7 aqui. É no 10, deixa eu ver se é no 10. Espera aí. Aqui no 13. Vou resumir para vocês o que estava acontecendo nessa passagem, tá? Aí a gente lê o versículo-chave do negócio. Seguinte, Daniel teve um sonho. Nesse sonho ele via um homem com cabeça de leão, ele via um urso, ele via chifres nascendo num personagem, via asas sendo arrancadas. Era um sonho profético, né? Traduzindo bem por cima, ele estava vendo o futuro sobre o que aconteceria dos reinos que se levantariam, reinos que se dividiriam, depois viria um outro reino que dominaria sobre todos eles, certo? E lá no versículo 9, não, vai aqui no 8. Tá? Ele vai ficar mais fácil de entender. Estando eu a considerar os chifres, né, ou a pensar sobre os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Esse reino que está nascendo e está dizimando os outros reinos. Né? E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e, presta atenção, e um ancião de dias se assentou, como se fosse um velho, né? Um ancião de dias. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Dá para entender que é uma figura de Deus, né? Por causa da veste branca, dá para entender isso, tá? Lendo esse capítulo. Então, cadê? Aqui. 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia contra esse senhor, né? Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhe prolongada a vida até que certo tempo de espaço. Aí aqui, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então, muito provavelmente, é por conta dessa passagem que Jesus usa Filho do Homem. Porque Daniel também usa Filho do Homem para ele mesmo no livro, né? Mas você percebe que esse Filho do Homem é diferente, né? Ele diz a semelhança do Filho do Homem. Então, assim, é alguém que parece comigo em corpo, mas não sou eu, é outro. E a esse, pelo ancião do trono, foi dado todo o domínio sobre tudo. Então é legal de ver que a Bíblia toda referencia Jesus no Velho Testamento, né? Diz, virá, né? E quando ele vem e diz, eu sou aquele lá que Daniel falou, eu sou aquele que fulano, ciclano, beltrano falou lá nas Escrituras, sou eu.
Porque o reino de Deus é chegado a vós, através de Jesus, que é o Filho de Deus, o renovo, ou o servo de Jeová. Amém? Amém? Hoje é isso. Hoje é isso. Semana que vem tem mais. Ai, ai, ai. Muito legal, né? Aí eu queria só fechar, gente, falando uma coisa que tem mexido comigo esses dias aí. A gente precisa muito estudar, sim, de verdade. Muito estudar. E precisa cobrar as pessoas que são discípulos de Jesus, né? Para que estudem. A Bíblia, principalmente, né? Estudar as coisas de Deus. A gente encontra tanta coisa interessante, assim, para a vida, para saber lidar com as coisas, né? Até falei isso lá na aula da Bíblia, né? Que às vezes a gente fica perdido porque a gente não estuda mesmo, sabe? A gente não liga, né? Para aquilo que Deus deixou para a gente. E a gente não está mais no tempo de brincar, assim, sabe? A gente não está mais no tempo da criança, sabe? Né? Apesar de a gente ter crianças, né? Vocês vão entender o que eu vou falar, tá? A preocupação de vocês é brincar, ir para a escola, não é isso? Né? É voltar a assistir TV, né? Ligar o YouTube, não é isso? Quando a gente está começando na fé, a gente tem um pouco disso, né? A gente começa a ler, cansei, né? Não estou entendendo, deixa quieto, depois eu vou fazer outra coisa, né? Mas a gente, como discípulo de Jesus, tem que viver isso aqui 24 horas. Sabe, perder o sono porque a gente está pensando na palavra, sabe? Ser o que o pessoal fala que é fanático mesmo. Sabe, acabou o tempo da gente ser água com açúcar, sabe? Leite com pera, né? Como a Nath fala. Acabou o tempo disso. Jesus deixou mais de 80 nomes que dizem sobre ele, sabe? Se a gente estudar cada um deles, a gente estuda um ano. Se fizer um domingo cada um, ainda tem mais. Só falando sobre o nome de Jesus. Entendeu? Está na hora da gente sacudir esse negócio. Sabe? Ir para cima. Sabe? Como fala o pessoal, está na hora da gente arregaçar. Sabe? Ir para cima. A gente tem que falar de Jesus mesmo. Sabe? A gente tem que ser o caretão mesmo, tem que falar de Jesus. Tem que ser o chatão mesmo, tem que falar de Jesus. A gente está aqui para isso. Não? A gente não está aqui para brincar. A gente foi escolhido. Sabe o que é ser escolhido? Vocês já foram no mercado, né? Já foram. Todo mundo já foi no mercado, né? Você vai lá, você vai catar tomate. Não, deixa eu pegar uma coisa que é mais fácil. Não, pão não. Tem que ser uma fruta assim, que é mais fácil de ver. Não, pode ser tomate. Né? Você olha assim a bancada de tomate de longe e fala, tá bonitinha, né? Vou lá ver. Aí você chega assim, na hora que você pega o tomate, ele tá estranho, né? Aí você vai, esse aqui não, né? Aí esse aqui tá bonito. Aí você vira, aí tem lá tem um furo lá, né? Não, esse aqui não vou comer esse tomate, né? Aí você acha um perfeito, fala, legal, é esse. Aí você coloca. Você escolheu o tomate que você ia comer. Você escolheu o fruto que você ia comer. Você foi escolhido. Entende? A salvação é para todos. Mas aqueles que se achegam a Deus são os escolhidos. A diferença da gente para o tomate é que a gente tem um furinho. Só que Deus vai lá e restaura o furinho. Entendeu? Essa é a única diferença. Que alívio, ainda bem, né? Senão eu estava ferrado. Mas a gente foi escolhido. E a gente não foi escolhido só para vir aqui. A gente foi escolhido para falar de Jesus. Onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente faz, seja o que for. A gente tem que falar de Jesus. A gente tem que acabar com esse negócio de, eu não vou falar para não magoar. A gente tem que falar de Jesus. Entendeu? Se a gente for amigo do mundo, a gente é inimigo de Deus. Entendeu? Nós somos igreja, nós somos escolhidos. A gente tem que falar. Então hoje é um dia para despertar. Aproveitar a Páscoa, né? Aproveitar a Páscoa para isso. Para lembrar, naquela Páscoa lá eu tomei uma decisão de que as coisas iam mudar. Que a partir daquele dia eu vou falar de Jesus o tempo todo. Para quem for. Em tudo que eu fizer. E demonstrando também com os nossos atos, né? Tudo quanto fizerdes, fazer como se fosse para Deus. Então tudo que a gente fizer tem que ser excelente. Não dá para ser meia boca. Quando a gente faz meia boca, a gente denigra a imagem de Deus. Então tudo tem que ser excelente, tem que ser magnífico. Então vamos para cima. Tá bom? Vamos para cima. Vamos para cima, tá? Você está me assistindo aí? Para cima. Vamos para cima. Amém?
Vamos orar para a gente encerrar? Pai Santo, obrigado, Jesus, por esse momento de ensino, que possa ser inculcado na nossa mente, guardado no nosso coração, Pai, para que a gente possa usar, desfrutar e degustar todos os dias, Pai. Nos mostra mais da Tua figura, mostra mais de Jesus, mostra mais do Senhor para a gente, Pai, para que a gente possa crescer, voar, Pai amado, e levar o Teu nome, Pai, para toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Bem, até daqui a 2 minutos. 2 minutos.